Bom dia a todos, irmãos. Glória a Deus por estarmos nessa manhã, livres, com saúde, com graça, reunidos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo privilégio de estar aqui. Obrigado aos irmãos por me convidarem, ter a oportunidade de estar aqui, cultuando com vocês e servindo a igreja. Eu moro em Belo Horizonte. A vida inteira morei em Belo Horizonte e eu pastoreio há 14 anos esta comunidade, chama Comunidade Cristã Projeto Adoradores. Você pode entrar, incentivo você a entrar no site projetoadoradores.org, porque ali você pode baixar muitas músicas, muitos estudos, conhecer mais do ministério. Então, repito, projetoadoradores.org. Eu trouxe um livro que vale a pena você ler ou dar de presente para alguém, ou ler e dar de presente para alguém, que é sobre a história de Noemi e Ruth. Quais são as revelações que Deus quer trazer para nós hoje, através desses nomes, não só Noemi e Ruth, mas também todos os outros nomes que aparecem no livro de Ruth, e os fatos. Então você imagina uma pessoa ou uma família passando dificuldades financeiras porque tem uma crise na terra e eles precisam ir para outra terra, outra nação, e acontecem inúmeras coisas que marcam muito a vida deles, a história da nação, e são lições para quem hoje enfrenta qualquer questão em família, questões financeiras, qualquer dificuldade social. Tudo isso Deus vai revelando através dos nomes daquelas pessoas. Então é muito proveitoso que você possa ler essa história e colocar a sua vida diante do Senhor, e com certeza não vai abençoar apenas as mulheres, mas a qualquer pessoa que você puder presentear, que vai fazer muita diferença. Tem também um CD, que é o único CD que tem ainda fisicamente. Os demais estão todos na internet, e você pode, ao final da reunião, adquirir um desses materiais. Eu queria primeiro lembrar a vocês, o que nós experimentamos no culto, como ontem ou como hoje, como tantas vezes você experimenta no culto, é uma unção diferenciada. Você concorda? Tem algo realmente muito cheio de vida. Nós falamos normalmente algo ungido, né? E alguns até de uma forma pura, simples, declaram, hoje foi uma unção o culto, né? Às vezes a gente nem fala nada, não é porque a gente acha que não foi uma unção, mas às vezes foi a rotina, o normal, a gente entrou, participou do culto, foi embora para casa. Poderíamos dizer assim, nada de tão especial aconteceu, mas tem reuniões que você é tocado de um jeito que você fala assim, puxa vida, o Espírito Santo hoje veio, não é isso, irmão? Sim ou não? Tem alguma reunião que o Espírito Santo não veio? Por que então, em algumas a gente pode dizer, hoje estava ungido? Geralmente a gente associa isso a questões muito mais da imaginação do que reais. Porque se Deus é onipresente, Ele está. Como o ar que eu respiro, se eu estou vivo, o ar está presente. Sentindo ou não sentindo. Mas quando eu me canso, então eu sinto mais a presença do ar. Eu preciso mais da presença do ar, mas eu preciso tanto quanto
quando eu não estou cansado. Então, o que é que acontece em algumas reuniões que parece que Deus veio naquela reunião? O que acontece na reunião, ou o que acontece comigo, com você, quando estamos em uma reunião, geralmente congregacional, um número maior de pessoas, e vem um mover de Deus? Quando nós lemos em Êxodo 25, o Senhor explica como que deve ser feito o óleo da unção. O óleo da unção, ele é feito de uma forma especial. Mas quem traz os elementos do óleo da unção são as pessoas que trazem o azeite, que trazem as especiarias, e elas têm nomes e quantidades. E é com esses elementos que as pessoas trouxeram que o sacerdote produz o óleo da unção. Com esse texto, nós podemos ter base bíblica sólida e irrefutável de que a unção, quando vem, quando é sentida, quando se manifesta, é porque eu e você trouxemos especiarias, trouxemos coisas que são caras para nós, como o tempo, a voz, o coração, a decisão em agradecer, em honrar, em louvar ao Senhor. Então, mesmo que seja com o grupo de louvor que vocês têm aqui todos os dias, não foi um grupo de louvor especial, não foi uma banda que está fazendo sucesso por aí, não foi alguém que você nunca viu pessoalmente, de repente veio aqui. São os irmãos que estão com você todos os dias. Eles começam a cantar, você começa a cantar e entrega realmente a Deus as expressões, a voz, derrama o coração. Então você se envolve com uma manifestação do Espírito Santo, que não é porque ele decidiu hoje vir, ele está sempre, é porque nós decidimos entregar oferendas. Então, se você não canta, não libera a sua voz, não glorifica, você está até aproveitando de alguns cultos, mas você nunca dá. Imagina o que vai acontecer com você se você começar a cantar, começar a ofertar, começar a declarar ao Senhor, começar a entregar as suas oferendas com melodias, com voz, com expressões do corpo, com aplauso, com sons, ou até mesmo com lágrimas e silêncio. Mas não é o silêncio de quem está só assistindo, é o silêncio de quem está no altar do Senhor, está se derramando diante do Senhor. Isso é que produz uma manifestação no ambiente que nós chamamos de unção. Isso é que libera o mover de Deus. Para você guardar bem esse ensino, basta se lembrar da história do profeta e da viúva. A viúva não tinha azeite, a viúva não tinha farinha, ela fez para o profeta o último bolinho que podia, e o profeta disse a ela: então vá e arrume quantas o quê? Vasilhas. Cheias ou vazias? Vazias ou vasilhas? Vasilhas vazias. Enquanto ela tinha vasilhas vazias, o azeite fluiu. Enquanto nós temos como vasilhas nos colocado no altar do Senhor, o azeite vai fluir. Então, na maioria das vezes, quando alguém diz assim: não gostei do culto hoje, o problema está basicamente nele. Porque não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, quando nós nos derramamos, quando nós nos colocamos como vasilhas, o Senhor enche.
Então eu quero destacar para você que, ao usar a sua voz para cultuar o Senhor, eu e você estamos permitindo que o Espírito Santo flua. Tem a ver com a unidade, tem a ver com autoridade espiritual, mas tem muito a ver com eu me derramando no altar do Senhor. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente acha que essa unção, ela só se manifesta lá na igreja, no dia do congresso, ou da conferência, ou no dia especial, ou no culto do domingo. Ela vai se manifestar de formas diferentes, mas ela pode se manifestar também com você sozinho em casa. A partir do momento em que eu e você derramamos nosso coração, nos colocamos como vasilhas não cheias, mas vasilhas vazias. Quando a gente está muito cheio, quando a gente é uma vasilha cheia, sabe como acontece? A gente vai para diante de Deus, Deus olha isso, olha aquilo, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, Deus eu estou preocupado com isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, faz aquilo. A gente está muito cheio de coisas. Mas quando a gente vai se derramar diante do Senhor como vasilhas vazias, a gente fala assim: Senhor, eu não posso nada, eu não sei nada, eu tinha um monte de coisa para pedir, eu tinha um monte de coisa para reclamar, mas eu quero me esvaziar diante de Ti, e eu quero Te adorar, eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu desejo a Sua presença. Você verá que a unção do Senhor se manifesta também. Nem melhor, nem pior, nem mais, nem menos, mas da forma que Ele quer naquele dia, naquele momento, para aquelas questões, para aquela circunstância. E assim eu estou reforçando o que eu ministrei ontem. Deus nos levantou para governar, guerrear e cultuar com a nossa voz, com a nossa palavra, profetizando. Não tenha dúvida que a palavra profética ou profetizar implica em declarar o que vai acontecer. Algumas vezes o profetizar diz respeito a revelar o que vai acontecer, mas na maioria das vezes diz respeito a definir o que vai acontecer. Porque é diferente. E você percebe que grande parte dos problemas doutrinários ou relacionais de igrejas ocorrem em torno de uma ação de alguém que tentou prever o que ia acontecer. Deus me revelou que vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Deus revela o que vai acontecer. Mas o que mais acontece é que Deus usa a mim e a você para definir com decretos, com palavras, o que vai acontecer. Então não é um misticismo de descobrir o que vai acontecer. É uma consciência simples, de autoridade de filho, que diz: o Senhor me disse o que é que vai acontecer, então vai acontecer se eu proclamar. É possível que Deus levante outro, até uma mula, para proclamar o que Ele quer que aconteça, mas quando Ele quer me usar, é para que eu declare o que vai acontecer. Não é essa aura mística de revelação. Repito, Deus revela. Deus me mostrou que vai ser assim, assim, assim. Então tem muita intervenção de Deus, que chamamos de profecia, que é Ele revelando mesmo o que vai acontecer. Mas você pode prestar atenção que na maioria das vezes o que acontece é Deus querendo usar a mim e a você da forma mais simples, corriqueira e em qualquer circunstância para decretar o que Ele disse que vai acontecer. E aí nós usamos para governar, para guerrear e para cultuar a nossa voz. Como no louvor, como no culto que estamos prestando ao Senhor aqui.
Seja com as danças, seja com os instrumentos, seja com a voz, seja você que se sente afinado ou que acha que não é afinado, não importa. Aprenda a liberar a sua voz. E o maligno é que tem muito interesse em que alguma igreja fique em silêncio. Cale-se diante dele toda a terra. Estamos no santo lugar. Não, são circunstâncias diferentes. Libere a sua voz. Libere a sua voz. É o inimigo que tem interesse em muitos lugares de dizer assim, não tem esse negócio de falar em outras línguas, não. Isso não é de Deus. Libere a sua voz, porque há um limite do que podemos fazer com as palavras em português, ou em inglês, ou em árabe, ou em grego, ou em hebraico. Há um limite, mas não há limites no que podemos fazer com as palavras em outras línguas, línguas estranhas, línguas espirituais. Então fale com o Senhor, Senhor, eu não quero nem saber, eu quero falar em outras línguas e eu quero usar o dom de outras línguas para declarar, para te louvar, para bendizer, para profetizar. Eu quero, Senhor. E sem falar que a Bíblia ensina que a prioridade ou a primeira coisa que acontece, quem fala em línguas, é que ele edifica a si mesmo. Você pode ser um crente que nunca falou e nunca vai falar em línguas. Nós temos na história da igreja milhares e milhões de crentes que nunca falaram em línguas, até acreditaram que isso não era para acontecer mesmo, e eram crentes, cheios do Espírito Santo, e fizeram a obra para o Senhor, e estão com Ele na eternidade. Não tenha problema. O que não pode acontecer é haver dentro do meu coração uma resistência, uma incredulidade. E se eu estou recebendo o ensino, então que eu mergulhe no ensino para assim, então eu quero falar em outras línguas, eu quero usar a minha voz, eu quero falar em português, eu quero estudar, seja matemática, seja química, seja engenharia, seja Bíblia, eu quero estudar tudo que eu posso estudar para usar a minha voz na autoridade que Deus me deu como filho, como sacerdote, como rei, como alguém que governa nessa terra, como alguém que é representante de Cristo nessa terra, como alguém que é membro do corpo de Cristo. Eu quero usar minha voz com sabedoria, com graça, seja pelo conhecimento natural, seja pelas revelações do Espírito Santo, e eu quero usar a minha voz da forma devida. Amém, irmão? Até falar amém tem que ser consciente. Amém. Amém. Quando você falar amém, fale amém. Que assim seja. Amém é o nome do céu, irmão. Amém não é só uma palavra com tradução. Amém é uma expressão celestial. Amém. Amém. E todas as vezes que você puder, estiver ouvindo alguma coisa do céu, diga amém. Amém. Mas é um amém que sai daqui de dentro, você sente que não é só da boca para fora, ele amém, ele mexe com o seu intelecto, ele mexe com as suas emoções, ele sai de dentro de você, amém, é uma assinatura, com o timbre da sua voz, em uma palavra celestial. Amém, 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 Senhor, amém, Senhor. Eu sei o que eu estou ouvindo, eu sei o que eu estou lendo, eu sei o que eu estou recebendo do Senhor, e eu sei o que eu estou dizendo, amém, Senhor, amém. Agora, é interessante, porque, veja comigo o que diz a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4.
Desculpem, Hebreus capítulo 3. Verso 12 em diante diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. O que é exortai-vos ou exortar? O que é exortar? Advertir. Quem mais pode dizer o que é exortar? Ensinar. Quem mais pode dizer o que é exortar? Hã? Encorajar. Então pega o advertir dele, pega o ensinar, pega tudo que nós podemos orientar e coloca dentro dessa palavra, encorajar. Uma coisa é eu apontar o dedo para você e falar o que você está fazendo de errado e dizer porque Deus mandou exortar. Não é exatamente isso que Deus mandou fazer. Eu mostrar o erro dos outros. Para nada serve eu só mostrar o erro. Mas exortar é uma palavra que reúne todas essas coisas que foram ditas, mas dentro de uma ideia central de levantar, encorajar, colocar para cima, dar condições, direcionamento, visão para aquela pessoa, mudar o rumo, mudar as ações, mudar as atitudes de tal forma que ela seja levantada. Exortai-vos, pastores aos membros. Amém, irmãos? Amém. Você nem sabe o que você disse. Agora você disse amém erradamente, feio, feio, feio. O que nós acabamos de ler no versículo? Exortai-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Eu me lembro, meus filhos hoje são crescidos, são adultos. Quer dizer, eu tenho 4 filhos, a mais novinha tem 14 anos, a outra tem 18, o segundo filho, o Mateus, tem 21 e o mais velho, o Rafael, tem 24. Mas eu me lembro quando o Mateus devia ter assim 6, 7 anos, alguma coisa assim. Eu estava indo com eles para algum lugar de carro, eles estavam sentados no banco de trás, e então eu parei numa pequena subidinha assim, e o ônibus da avenida parou exatamente bloqueando a rua que eu estava. E aí foram descer os passageiros, foram subir mais passageiros, eu falei assim, não é possível. Ou será que o motorista não tem noção que ele fechou a rua? Ele podia ter parado um pouquinho antes, ou então descido. Não precisava parar aqui, porque bloqueia o trânsito, olha só. E aí o meu filho, o Mateus, falou assim, papai, mas você pode esperar. Naquela hora, a frase do Mateus veio como uma palavra de sabedoria, da mesma forma que ele poderia ter parado em outro lugar, eu posso perfeitamente esperar por 1 minuto. Então, o que foi que Deus fez através do Mateus na minha vida, como pai, que eu podia ter falado, menina, calado, você não entende nada. Deus me exortou. Só que na igreja, quando um irmão exorta o outro, ou está exortando erradamente mesmo, só apontando erro, ou então afundando alguém. E aí, ó, tá vendo? Olha o que você fez, ó. Viu? Ou então a gente não aceita que uma criança venha nos exortar. Mas o texto está dizendo, exortai-vos uns aos outros.
Não é uma brincadeira. Ó, pastor, estou te apontando e estou falando essas coisas, está vendo? Viu? Porque a Bíblia fala para eu exortar o senhor também. Não. Eu preciso entender também sobre autoridade. Não adiantava nada o Mateus, meu filho de 6 ou 7 anos, querer vir dar uma lição de moral em mim. Mas a forma pura com que ele veio e trouxe algo, foi em si uma exortação de Deus. Na pureza dele, ele falou assim, eu vou aproveitar, eu vou dar umas boas, eu vou falar uma coisa com meu pai, aproveitar que ele não me deu bala, ou ele me deu uma disciplina, Não, foi algo puro, que aconteceu na pureza, na simplicidade, e que eu podia acatar. Assim como entre nós, na vida da igreja local, ou na família, ou no ambiente de trabalho, nós exortarmos uns aos outros. Diga comigo, exortar uns aos outros. Mutuamente, cada dia, durante o dia, o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só o que diz a seguir, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O autor aos Hebreus deixa claro que o povo no deserto pereceu no deserto, sem entrar na terra prometida, por causa da murmuração. O que é murmurar? O que é murmurar para você? Se alguém fala 4 sílabas, 4 letras, 4 vogais, na verdade, 2 vogais, veja se ela está murmurando. Ai, ai. Está murmurando ou não? Não acho, pode ser que... Está murmurando ou não? Ai, ai. Na maioria das vezes está murmurando. Não precisa nem das letras, só suspender a sobrancelha. Uma olhadinha assim. Todo tipo de reação que demonstra uma desaprovação pessoal sem fundamentação. Agora, geralmente, a murmuração toma forma de palavras. Gente, eu não estou aguentando, está muito calor aqui, essa cidade é muito quente. Meu Deus do céu. Quase que a gente não percebe a linha fina do estar comentando alguma coisa e o estar murmurando. E se a gente juntar as duas coisas, se alguém vier e te exortar, ô irmão, fica mais tranquilo. Eu estou tranquila, o que é isso? Só estou falando que está quente demais. Aí que o negócio engrossa mesmo, irmão. Agora pensa comigo. Exortar ou murmurar só acontece quando eu uso o quê? A voz, a palavra.
É claro que se você é filho e acostumou com seu pai, basta uma olhada do seu pai que você já estremece e você já foi esmagado, não só exortado, esmagado. Mas geralmente, ou a murmuração ou a exortação vem com palavras. E a primeira coisa que eu quero reforçar é que o autor aos Hebreus diz que aqueles que estavam no deserto, seus cadáveres ficaram no deserto por causa da murmuração. Se eles tivessem ouvido a exortação ou as exortações de Deus através de Moisés, eles teriam morrido no deserto ou eles teriam entrado na terra prometida? Será que não é a mesma coisa que acontece comigo e com você? Um mundo de coisas que nós gostaríamos de alcançar, de conquistar, um mundo de terras prometidas que nós gostaríamos de entrar nelas e que não entramos? Será que não é porque nós estamos murmurando ao invés de receber exortações? Inúmeras vezes, irmão, inúmeras vezes o Espírito Santo tem que me lembrar de um versículo só, que está no Sermão da Montanha. Os mansos, inúmeras vezes. Eu quero tomar uma atitude, eu quero ter uma reação, e o Espírito Santo vem, graças a Deus, e me lembra, os mansos é que herdam a terra. Quem é que herda a terra? E os murmuradores? Eu estaria usando a minha voz para governar, guerrear e cultuar ao murmurar? Eu estou fazendo exatamente o contrário, o que o maligno quer. Eu estou exatamente murmurando, e é o que a Bíblia diz que foi o motivo deles morrerem no deserto. Quem sabe, Senhor, eu não estou privado de uma série de vitórias que o Senhor tem para mim, não é porque eu estou murmurando, usando a minha voz de outra forma, que não para governar, guerrear, cultuar ao Senhor. Essa é uma avaliação pessoal. Porque é possível que você até ouça alguém de fora falar onde você está errando. E talvez assim, eu vou pensar, eu vou orar, eu vou pôr diante do Senhor. Mas às vezes é só uma desculpa, porque a gente não quer aceitar o que alguém disse. Se for alguém de fora, a gente até tem uma reação comportada, mas se for alguém dentro de casa, você não mete não, tá? Isso não é da sua conta. Quem está falando? Vocês conhecem essa expressão aqui? Quem está falando? O que deve ser essa reação de alguém que fala assim, quem está falando? Será que não é uma resistência à exortação? Será que não é, de uma forma velada, um tipo de murmuração que me faz morrer no deserto? Uma outra expressão que talvez seja mais forte para nós, visualmente, é: será que não é morrer na praia? De novo, eu quero reforçar, é uma avaliação pessoal. E é o que o Espírito Santo quer que eu e você façamos nessa manhã, uma vez que nós estamos estudando sobre louvor e adoração, sobre usar a voz, sobre governar, guerrear e cultuar com a voz. Senhor, eu quero avaliar a minha vida e entender se eu, porventura, não estou fazendo como o autor aos Hebreus fala do povo no deserto.
vou morrendo, meu cadáver vai ficando nessa batalha, nesse deserto, porque eu estou sutilmente, disfarçadamente, rejeitando uma exortação e sempre murmurando. Agora, eu queria ver com você alguns elementos que nos ajudam a pôr em prática esse ensino de Deus. Porque aqui, nessa reunião, o louvor flui, todo mundo canta e tem um mover de Deus genuíno, mas geralmente isso não se repete em casa. Pelo contrário, em casa geralmente acontecem atritos, falas mais ásperas, mais duras. Então, talvez sejamos essa fonte que jorra água doce e água amarga. Que jorra lá no auditório da igreja louvor e adoração, mas em casa, ou no ambiente de trabalho, ou sozinho, ou em algum outro ambiente, jorra murmuração. Você já tomou algum líquido salgado? É mais fácil a gente comer uma comida muito salgada do que tomar um líquido muito salgado. A gente não toma líquidos salgados, mas é possível que você esteja tomando um caldo e ele esteja muito salgado. Você põe açúcar e vai misturando? Adianta pôr açúcar? Nem água adianta. Então, de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada. E o Senhor está nos falando nessa manhã, num estudo, num seminário de louvor e adoração, sobre murmuração ou sobre exortação. E eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas, alguns recursos que nos ajudam a pôr em prática uma mudança de vida nisso. E eu queria que você entendesse que existem várias disciplinas. Se você vai à escola, você tem uma série de disciplinas, não é isso? Quais disciplinas? Matemática, geografia, português, química, biologia, física. Tem alguns aí que estão até arrepiando, porque se lembraram da nota. Essas disciplinas são chamadas disciplinas cognitivas. Elas demandam um desenvolvimento intelectual, o uso do raciocínio que pode ser processado, desenvolvido, aprendido. São disciplinas cognitivas. São disciplinas do raciocínio. Mas nós não estamos acostumados a ouvir sobre disciplinas que não são cognitivas. E elas são chamadas assim, disciplinas não cognitivas. Diga para o seu irmão como elas são chamadas. Pergunta ao seu irmão, você sabe o que é disciplina não cognitiva? Levanta a mão, quantos ouviram uma resposta? Você perguntou e não teve resposta? Então pergunte de novo, você sabe o que é disciplina não cognitiva? Quantos perguntaram e ouviram uma resposta? Levante a mão. De novo, vocês não usaram a voz. Então pergunte de novo, você sabe o que é uma disciplina não cognitiva? Quantos perguntaram e ouviram uma resposta? Ó, está melhorando, já tem 3 ou 4 que responderam.
Irmão, eu estou ministrando sobre a importância de você usar a palavra, e até então você não está usando a palavra. Agora preste atenção, dos que ouviram uma resposta, quantos ouviram? Não sei. Outra pergunta, quantos se lembram que eu expliquei o que é uma disciplina cognitiva? Quantos se lembram? O que é uma disciplina cognitiva? Uma disciplina que demanda um treinamento do meu intelecto, o desenvolvimento do raciocínio. Sim? Entenderam isso? Alguém tem um exemplo de disciplina cognitiva? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Matemática. Ok. Isso pode ser usado para você, pelo menos arriscar, dizer o que é uma disciplina não cognitiva? Hã? Uma disciplina que não depende do desenvolvimento de raciocínio. Agora, na escola, na universidade, o tempo todo você estuda quais disciplinas? Cognitivas. Raramente você estuda disciplinas não cognitivas. Óbvio, a escola está preparada e tem a responsabilidade de ensinar disciplinas cognitivas. Porém, é impossível você se desenvolver bem como profissional usando as disciplinas cognitivas, se não aprender as disciplinas não cognitivas. Ai, gente, que mensagem esquisita. Ficou o pastor falou cognitivo, não cognitivo, cognitivo. Não entendi nada que o pastor falou, meu Deus do céu. Amém, glória a Deus, mas eu recebi, em nome de Jesus. Alguém pode me dizer um exemplo de uma disciplina não cognitiva? Tem que falar em voz alta, porque eu não estou ouvindo aqui. Como? Trabalhar o corpo físico, é um tipo de disciplina não cognitiva, eu tenho que malhar o braço. Não desenvolve nada de raciocínio. Se você está lá dando o maior gás na sua fisioterapia, no seu fisiculturismo, e achando que está ficando uau, eu estou ficando o cara. Não, você, na verdade, até diminui um pouquinho do que tem aqui dentro. Quanto mais músculo no braço, menos massa encefálica. Mas pratica, irmão. Não desiste, não. Pratica, tem que praticar. Alguém pode dizer outro exemplo de disciplina não cognitiva? Como? Experiência. A experiência é a experiência em si. Mas se você colocar, por exemplo, bondade. Me tornar bom pode ser uma disciplina? Sim ou não? Sim. E é porque eu desenvolvi matemática que eu me torno bom ou porque eu desenvolvi valores? Valores. Então eu posso ser muito fera em matemática, em engenharia, em química, mas se eu não desenvolvi a disciplina não cognitiva de bondade, eu vou sempre querer fazer só cobrando, só levando o meu, só tendo vantagem. Eu nunca vou desenvolver ser bom. E Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou fera em matemática. Aprendei de mim, que tenho duas disciplinas não cognitivas que eu quero destacar para vocês. Sou manso e sou humilde. Mas isso se aprende? Se aprende. Senão Jesus não teria dito, aprendei de mim.
quais são as disciplinas não cognitivas que eu nunca dei atenção? Eu vou chegar, você vai entender. Por exemplo, perseverança é uma disciplina não cognitiva. A geração de hoje, dos mais novos, a começar dessa geração Y ou Z, ou essa nova geração dos que estão já com 2, 3 anos dominando a era digital, são pessoas de uma geração que não aprendem a perseverar. Tudo tem que ser agora, já, e se não for agora, já, eu desisto e vou para outra. Mas se eu e você não tivermos perseverança, ó pastor, perseverança é um fruto do Espírito. O que é um fruto? Uma semente que você planta, que você rega, que você poda, que você cuida e ela vai crescer. É uma disciplina. Eu quero aprender a ser perseverante. Sabe por quê? Porque se eu não aprender a ser perseverante, eu serei murmurador. Boa parte das nossas murmurações é porque nós não sabemos perseverar. Isso não se aprende na escola. Isso se aprende em família, em casa. E se você não aprendeu em casa, isso se aprende no corpo de Cristo, a família eterna. Em quais coisas eu não tenho sido perseverante, Senhor? Porque se eu não for perseverante, não haverá louvor na minha boca, haverá murmuração. Você está entendendo, irmão? Isso é fácil de ser aplicado por você, para você. Resiliência. Resiliência é a virtude, a capacidade de, no meio das cinzas, no meio de tudo acabado, destruído, no meio da tempestade que devastou, no meio do problema, de tudo que não deu certo, você se levantar e dizer: eu vou começar de novo e eu vou reconstruir. Mas nós não aprendemos essa disciplina. Pelo contrário, é mais fácil nós ouvirmos o dardo do inimigo dizer assim: viu que você fracassou? Viu que você não dá conta? Viu que você não serve para nada? Viu que você não tem valor? Viu que eu arrebento com você? Viu que a vida é terrível? Viu que é uma droga? Viu que você não deu sorte? Viu que seu pai não te ajuda? Viu que seu tio não te ajuda? Viu que ninguém se importa com você? Viu que você não tem valor? Viu que você não é bem quisto aqui? Viu que eu vou para outro lugar, eu vou para outra coisa, eu vou desistir da vida, eu vou começar tudo de novo, mas eu acho que nunca mais na minha vida eu vou dar conta. Porém, se eu e você aprendermos o caminho da resiliência, o diabo pode até ter tentado alguma coisa, o mundo com as suas aflições, conforme Jesus disse, pode até ter vindo sobre nós de uma forma tão cruel, mas eu e você vamos lembrar assim: eu estou aprendendo um caminho de resiliência, eu estou descobrindo que no poder da ressurreição, pode até ter morrido tudo, eu vou me levantar e Deus vai restaurar. Se eu me posiciono assim, como alguém que desenvolveu uma disciplina não cognitiva chamada resiliência, vai ter murmuração ou vai ter louvor? Vai ter louvor. Porque 100% das vezes que você decidir ser resiliente, Deus vai intervir e vai te mostrar que a nova estação, os novos passos, os novos recomeços, todos serão melhores do que os anteriores. Isso
é lenha na fogueira para louvor e adoração. Louvor e adoração não é uma coisa que a gente aprende na igreja por uma série de frases na disciplina cognitiva. Faça assim, agora faça assim, agora fala essa frase. Não é disciplina cognitiva. É fruto da aplicação de uma série de disciplinas não cognitivas. Que não depende de matemática 2 mais 2, ou de química, ou de física, ou de engenharia. Depende de eu ter absorvido valores do reino de Deus. Resiliência é um valor do reino de Deus. Jesus, morto, enterrado, a Bíblia diz que ele falou assim: agora é a minha hora, não acabou. Desceu ao inferno e tomou de Satanás as chaves da morte e do próprio inferno, e ressurgiu, e foi recebido na glória, e foi coroado, está sentado à destra de Deus. Ele é um modelo de resiliência. Determinação. Irmão, você comecei, mas como é que está aquilo? Ah, pastor, sabe o que é? É porque fulano de tal fez assim, e aí tanto aconteceu, né? Porque aí teve até que a chamada, que não lembra? Que aí aconteceu aquilo, aí acabou que eu não fui mais, que aí eu parei, porque inclusive fulano de tal, então acabou que mas nem foi culpa minha, porque eu acabei não conseguindo. Um monte de desculpas furadas para alguém que não soube ser determinado, firme. Pastor, eu sou determinado, pastor. Há anos que eu estou batalhando por isso, pastor, mas nunca dá certo. Talvez você esteja sendo cabeça dura. Porque com o caminho errado não existe perseverança nem determinação. Com o caminho errado existe insistência e cabeça dura. Então, diferencie as duas coisas. Se você está insistindo em alguma coisa, isso nunca frutifica, avalie se esse é o caminho certo. Porque perseverança só vale no caminho certo. Determinação só vale com os alvos e propósitos certos, de Deus. Mas isso se aprende, não se nasce sabendo disso. E é possível que você tenha nascido em qualquer casa, uma boa família, uma família disfuncional, não importa, você pode não ter aprendido nunca sobre essas disciplinas não cognitivas. E então, o que é que vai acontecer? Você vai murmurar. Agora entenda o povo de Israel. Certa vez eu estava assistindo a um filme e o homem tinha ficado preso por 40 anos. Ele já estava velho, com seus 60 e poucos anos, e ele foi solto. E ele entrou num programa do governo de ressocialização, então o governo colocou ele como empacotador de um supermercado. O supermercado deu a oportunidade para ele, e ele foi trabalhar nesse supermercado, e todas as vezes que ele precisava ir fazer xixi, ele ia procurar o gerente, ele batia na porta, o gerente pedia ele para esperar um pouquinho, ele esperava um pouco, e daí a pouco ele entrava e perguntava ao gerente: eu posso ir ao banheiro? Uma hora o gerente perdeu a paciência, mas não é possível, esse cara tem 60 anos, todas as vezes que ele vai ao banheiro, ele entra na minha sala e pede: eu posso ir ao banheiro? E o filme seguiu. Eu só assisti essa cena. E o Espírito Santo falou comigo. Quantos anos ele passou na prisão? 40 anos. Ele não sabe fazer nada sem pedir ao guarda da cadeia. Agora pensa no povo de Israel. Quantos anos eles passaram escravos? 40 anos? 400 anos. O que é que esse povo, 400 anos escravo, pedindo licença para fazer qualquer coisa, na verdade pedindo licença só para fazer 2 ou 3 coisas, porque eles não podiam fazer nada mais. A única coisa que eles podiam fazer é amassar barro, fazer tijolos.
Agora esse povo está livre, está solto, está sozinho, sendo guiado por Moisés, mas está na sua autonomia, e eles estão atravessando o deserto. Nos primeiros meses, o que é que eles sabem fazer? Nada. Que iniciativa eles têm? Nenhuma. Quais disciplinas não cognitivas eles têm? Nenhuma. Escravos. Talvez seja a realidade de muita gente hoje, inclusive na igreja. Escravo de casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, escola. Casa, trabalho, casa, trabalho, escola. Casa, trabalho, contas, dívidas, casa, trabalho, contas, dívida. Ufa, igreja, adeus. Casa, trabalho, casa, contas, dívida, escola. Ai, consegui. Casa, trabalho, dívida, conta, casa, trabalho, problema, briga, igreja. Ai, hoje eu consegui vir. Casa, trabalho, você está entendendo, irmão? Escravo de um sistema. O que é que essa pessoa consegue ter de iniciativas, de determinação, de perseverança, de alvos, de ser alguém com propósito? Nada. Quem sabe não é a sua situação. Você até repete as músicas, principalmente aquelas que tocam a sua alma, mas você não está produzindo louvor. Na verdade, você está esperando o momento de derramar um pacote de murmuração. Deus, olha como está a minha vida. Até quando, Senhor? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. É um mundo de murmurações que nós estamos derramando diante do Senhor. Mas a Bíblia mesmo falou: pedir, pedir. Quem pede é quem sabe o que está fazendo. Eu preciso disso e disso. Não é comigo não, é com o Senhor sim. Não sei, eu não tenho. O Senhor tem sim. Mas veja com o vizinho. Não, é com o Senhor. Eu sei o que eu estou pedindo. Por isso que eu estou pedindo. Não é mendigo. Não é tentativa. É alguém que tem determinação. É alguém que tem resiliência. É alguém que tem propósito. É alguém que é perseverante. Por isso o Senhor diz assim: batei, 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 e abri-se-vos-á. Se eu não tenho isso, eu vou ter murmuração, mas eu não vou ter louvor. Sabe, uma disciplina não cognitiva que é uma das coisas mais interessantes que eu vi nessas listas universais de disciplinas não cognitivas: abertura ao outro. Abertura ao outro. Dá uma olhada no que está ao seu lado aí. Vê se ele está com cara de que sabe o que é isso. Na verdade, é possível que você tenha olhado para alguém... Porque nós não aprendemos a ser abertos ao outro. Você quer um exemplo? Passa alguém ali agora, com um monte de fitinhas e contas e crucifixo, e vem até contando uma por uma aqui, e assim, é a cara do católico, da carola, e passa assim, ainda faz o sinal da cruz aqui em frente, assim. E se essa pessoa vier nos falar alguma coisa, a gente até ouve por educação, mas a gente não é aberto a ele. Por quê? Não é crente. A gente tem um monte de barreiras com as pessoas. E se for um macumbeiro passando, aí que... Não, Jesus. Fogo nele, Senhor. Você quer um exemplo de abertura ao outro? Moisés
se casou com uma mulher, e a Bíblia diz que essa mulher era filha de quem? Quantos sabem? Filha de quem? Jetro. E a Bíblia diz quem era Jetro. Quem era Jetro? Sacerdote, oh, coisa linda, de Deus. Sacerdote midianita. Quem eram os midianitas? Um povo pagão que adorava muitos deuses das trevas. Então, Jetro era mais ou menos como um pai de santo. O pastor Moisés, homem de Deus, foi casar com a filha do macumbeiro. Isso é real. E Jetro, ou melhor, e Moisés, foi a Jetro e falou assim: meu sogro, eu tenho de Deus a direção de voltar ao Egito e de resgatar o meu povo. Você me abençoa? Moisés estava pedindo bênção para o macumbeiro ou para aquele homem que era o seu sogro? Seu sogro. Ele vai ao Egito, ele volta com o povo de Israel, e Jetro chama ele de novo. Meu genro, vem aqui por favor. Se você estiver administrando a igreja desse jeito, você vai morrer, filho. Eu vou ficar com uma viúva em casa, minha filha vai ficar viúva. Então preste atenção, meu filho. Eu te oriento que você divida os homens em líderes de 10, de 50, de 100. Distribua as questões. As que são triviais, você deixa com eles. As que são mais pesadas, eles trarão a você. Oh, meu sogro, é de Deus essa. O que Moisés manifestou se chama abertura ao outro. Por que seria importante a abertura ao outro? Porque quando Moisés voltou e contou as maravilhas que Deus fez, Jetro, sacerdote midianita, declarou verdadeiramente: esse Deus é o Deus dos céus. É o vizinho, é o colega de trabalho, que não vai ver um crente chato, separatista, mas vai ver alguém que é agradável, é perseverante, tem dons e frutos do Espírito Santo, está sempre servindo, e você vai voltar do trabalho ao invés de falar assim: Deus me livra daquele antro, aquilo é o inferno, Deus, que só põe o fogo naquele lugar, que aquele lugar não é Deus, aqui é o lugar de Deus, mas lá é o campo missionário. Então, ao invés de haver murmuração, vai ter louvor. Eu estou ganhando para Jesus. Eu estou testemunhando de Jesus. Eu recebi algo de Deus através daquela pessoa. Eu criei um canal de relacionamento porque eu me tornei aberto. Não à ideologia do outro. Não aberto às práticas do outro. Não aberto às crenças do outro, mas aberto ao outro. Foi assim que Jesus se assentou na casa de Zaqueu e jantou com Zaqueu. E ganhou Zaqueu. Senhor, eu quero ser um crente, mas daqueles bem tradicionais, bem firmes, bem crentões mesmo, do fogo. Aqueles crentes bem firmes. Mas eu quero ter essas disciplinas não cognitivas. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Porque eu não quero terminar em murmuração. Eu quero sempre terminar em louvor. E aí você começa a entender que louvor e adoração não é a prática do auditório. Não é um conjunto de regras da equipe de louvor. Diz respeito à vida, ao que nós ministramos ontem juntos aqui, diante do Senhor, no altar, entregando nossas vidas ao Senhor, declarando: Senhor, eu quero reinar, eu quero guerrear e eu quero cultuar com palavras. Quais palavras? De louvor, de adoração,
de honra, palavras proféticas. Eu quero profetizar com salmos, hinos, cânticos, louvor, adoração, harpas, alaúdes, cítaras, saltérios. Eu quero, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Determinação, colaboração. Esse de colaboração, as mães vão amar. Filha, você viu o que o pastor falou? Colaborar, lave as vasilhas para a mãe. Provavelmente os meninos vão falar assim, graças a Deus não é comigo, esse negócio de lavar vasilha não é comigo. Filho, lave vasilhas para sua mãe. Ai, pastor, a mensagem está ficando boa. Sociabilidade, estabilidade emocional, curiosidade. Você já viu que tem pessoas que não têm curiosidade para nada? Eu lembro que eu estava viajando com uma pessoa, e nós estávamos viajando por um lugar tão interessante, e aquela pessoa fechava os olhos e cochilava. Aquela pessoa ia para o hotel e ficava dormindo. Eu tive que falar com ela, presta atenção, quando é que você vai voltar nesse lugar novamente? Agendaram? Não estou sabendo. Sabe-se lá quando você vai voltar a esse lugar, e você fica dormindo. Você não lê, você não estuda, você não vai ao seminário, você não vai à conferência, você não paga, você gasta dinheiro com um monte de coisas, mas está dizendo que é caro demais ir lá para a convenção. Você não estuda, você não procura, você não busca, você não se interessa, você não é curioso, você não procura estudar, descobrir. Não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter um volume enorme de coisas para reclamar, murmurar. Um amigo meu, há 30 anos atrás, fez um concurso com o colega dele. E os dois entraram na Companhia Elétrica de Minas Gerais. E a Companhia Elétrica começou a oferecer um monte de cursos. O meu amigo, Antônio, foi fazendo os cursos. O colega dele entrou para o sindicato e começou a fazer greves e a reclamar com o megafone na porta da empresa. Passados 5 anos, o meu amigo Antônio me contou o testemunho, Sóstenes, o meu salário já é 3 vezes maior do que quando eu entrei. O salário dele continua o mesmo e ele está reclamando do salário e pedindo para aumentar o salário. Você entendeu a história, irmão? Com reclamação, com raiva, com amargura, com murmuração, com um monte de coisas que eu não estou dizendo que você não deva reivindicar aquilo que é direito. Mas Deus, no seu reino, na sua cultura, tem um mundo de instruções mais elevadas. Senhor, eu quero desenvolver essas disciplinas do teu reino, porque eu vou parar de murmurar, eu vou começar a glorificar o Senhor, e a tua palavra diz, o salmista declara que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Se o Senhor habita, a rua vai mudar, o chão vai mudar, o perfume vai mudar, tudo vai mudar, as coisas vão mudar, porque se o Senhor habita, vai ser o melhor. Então o que vai sobrar na minha boca, fluindo do coração, louvor, gratidão, adoração, culto, não apenas a música legal que a gente canta na igreja, mas algo que vem daqui de dentro. Quando você tem o fruto do Espírito chamado fé, você tem determinação e tem perseverança. Ou o contrário também. Quando você está na terra da determinação, da perseverança, sabe que fruto que brota? Fé, e mais fé, e mais fé, e mais fé, e o justo anda pela fé. Quando você está andando pelo universo, pela terra da resiliência, você está firmado na rocha. Porque resiliência é uma disciplina não cognitiva, valor, característica do reino de Deus.
vou começar de novo. Mas eu estou desanimado porque eu gastei a minha vida inteira e agora deu tudo na água, não deu certo, eu perdi, roubaram, me tiraram, eu não consegui. Não tem problema, eu vou começar tudo de novo, porque eu estou firmado na rocha. O culto muda. As coisas que brotam daqui de dentro transbordam e mudam o ambiente. E então a unção não é mais porque Deus hoje decidiu me atender. Não, é porque eu e você como sacerdotes trouxemos oferendas que produzem o óleo da unção. É por isso que você vem dançar, é por isso que você vem tocar, é por isso que você vem cantar, é por isso que você, mesmo que não possa cantar no microfone porque é desafinado, vai cantar e Deus vai receber o seu louvor. Não é só porque Deus é digno de receber louvores, então louve, irmão, louve o Senhor, louve. Não, tem razão lógica para todas as coisas de Deus. Você não pode ser só lógico, mas você não consegue ser crescentemente espiritual se você não entender os princípios, os preceitos do reino de Deus. Você está entendendo, irmão? Tem uma disciplina não cognitiva que ela é muito interessante, assim como abertura ao outro, protagonismo. E essa eu quero colocar como última, embora tenha outros. O que é protagonismo? O que é o protagonista da peça, do filme? Quem que é o principal? Eu poderia dizer que é o personagem que está envolvido em todas as coisas? Sim ou não? Por isso ele é o principal. As tramas, os enredos, as histórias, as cenas, mesmo que ele não esteja ali, cooperam para o protagonista. Agora, muita gente nunca na vida se achou o protagonista. Vou te dar um exemplo que você vai guardar. Uma historinha que você já pode ter ouvido. O sujeito estava caminhando por uma estrada e descobriu uma montanha, e chegou perto daquela montanha, havia muitos trabalhadores, e aqueles trabalhadores estavam todos quebrando pedra. Você viu que trabalho criativo? Quebrar pedra. Quantos aqui sonham ser quebradores de pedra? Quantos aqui? Não, ninguém sonha. Ninguém sonha ser quebrador de pedra. E aquele viajante encontrou com aquele mundo de trabalhadores quebrando pedra. E ele chegou perto do primeiro e falou assim: o que vocês estão fazendo? Aí o cara olhou para ele assim: você não está vendo não? Não está enxergando não? Estou quebrando pedra. Chegou para um outro: o que vocês estão fazendo? Quebrando pedra. E ele foi perguntando a cada um. Muitos estavam dizendo: estou quebrando pedra. Aí ele encontrou um que falou coisa diferente. O outro virou para ele e falou assim: estou arrumando um dinheirinho. Encontrou outro que falou assim: estou garantindo meu salário. Ele chegou em um que estava com o maior monte de pedras, mais dinâmico, mais alegre, e embora estivesse suando, ele estava assoviando. Ele falou assim: o que você está fazendo? E aquele homem disse assim: nós estamos construindo um castelo. Nós? Eu sou responsável por produzir as pedras das paredes e dos muros do castelo. Nós aqui estamos envolvidos em construir um castelo.
o que é que você faz? Eu sou empregado dessa empresa aqui, graças a Deus, eu arrumei um empreguinho, né? Assim, tá muito bom não, mas vai tocando, né? Vou tocando a vida, a gente vai, mas graças a Deus, pode reclamar não. O pastor até pegou que não é para reclamar, eu não reclamo, sabe? Não reclamo, assim, amém, Deus sabe, né? No dia que Deus quiser dar uma coisinha melhor, Deus dá uma coisinha melhor, assim, então, vamos levando. O que você está fazendo aqui? Quebrando pedra. Por que você está nessa igreja? Porque é o seguinte, eu estava passando em frente um dia, eu vi um sonho, aí eu entrei, e eu gostei daqui, porque aqui a parede é dessa cor, eu gostei daqui. O que você está fazendo aqui? Meu pai era daqui, então aí eu fui crescendo aqui também, enfim, aí eu fiquei aqui, né, aí eu gosto daqui. O que você está fazendo aqui? Eu moro nesse bairro porque é o seguinte, eu só consegui um aluguel que eu podia pagar aqui nesse lugar, então, aqui que eu estou, né? Isso é ser um protagonista? Sim ou não? Não. Eu estou aqui construindo um palácio. O palácio é seu? Não. O palácio é de quem? Eu nem sei. Mas o que você está fazendo aqui? Eu estou construindo um palácio. Isso é ser protagonista. Eu não estou em lugar nenhum por acaso, eu não estou em lugar nenhum por má sorte, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, onde eu estou, pode ser o pior lugar, pode ser o melhor lugar, eu tenho uma função, eu tenho um propósito, eu tenho uma obra para realizar, eu tenho uma autoridade, alguma coisa vai fluir de mim aqui nesse lugar. Isso ajuda tremendamente a gente trocar a murmuração por louvor. Estudando sobre louvor e adoração, o que é que você pode colocar diante de Deus acerca das suas atitudes, das suas reações, dessas questões, num termo tão esquisito chamado disciplinas não cognitivas. Agora eu vou falar último detalhe sobre protagonismo. Então, eu viro para ele e falo assim, você viu que ficou errado a iluminação da dança domingo? Você viu que deu tudo errado. Aí ele vira para mim e fala assim, mas não fui eu não. Como não foi você? Você não estava dançando? Mas não foi eu não. Isso foi o Joaquim. O Joaquim que tem a responsabilidade. Ele tinha que ter chegado cedo, ele tinha que ter ligado, aí ele não ligou o negócio, aí deu tudo errado na luz. E não fui eu, não é culpa minha. Isso é ser protagonista? Sim ou não? Mas ele não tem nada a ver com isso. Eu estou usando ele como exemplo, ele não tem nada a ver com isso. Mas ainda assim, ele pode dizer assim, você viu que não deu? Nós já reunimos, nós já vimos o que precisava, e já está consertado, e no próximo já não tem mais o problema. Geralmente, as pessoas que não são protagonistas, que não têm essa virtude não cognitiva, uma disciplina importante a ser desenvolvida, elas põem a culpa no outro. Ninguém me falou nada, ninguém me ligou, tá? Não, na verdade, ninguém nem me chamou para isso, sabe? Eu estou aqui, parece assim, você entra e sai, você é um nada nessa igreja. Aqui não tem isso não, né? Nessa família, só eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Já viu alguém assim? Ou aqui também não tem nada disso? Não estou aguentando, eu estou orando ao Senhor, estou pedindo, já fiz uma campanha de 21 dias de jejum, de oração, eu estou pedindo ao Senhor que me leve para outro emprego, porque ali, tudo é comigo, tudo é disponível para mim fazer, tudo sou eu que tenho que fazer, tudo é uma sobrecarga muito grande. Isso é um protagonista? Gente,
Eles estão pedindo tudo para mim, eles devem estar achando que eu sou bom, eu vou ser bom. E eu vou fazer bem feito. Isso vai abrir porta para eu ir para um outro estágio. Na minha casa todo mundo pede, só comigo, vai ser comigo mesmo. E eu vou desenvolver, e eu vou ser o quem vai sustentar, o quem vai ter mais dinheiro, o que vai ter tempo, condição, carro. Eu vou me tornar um protagonista de tudo isso aqui. A Bíblia diz que as palmas louvam ao Senhor. Você louvou ao Senhor. Não é porque você viu uma coisa bonita aqui, não é porque você está emocionado, mas é porque tem motivo para louvar o Senhor. E você começa a perceber que o motivo para louvar o Senhor é Deus te dando a oportunidade de mudanças, para que você não seja um murmurador, mas seja alguém que louvado seja o Senhor. Graças a Deus, eu estou entendendo e eu vou aplicar e vai ter mudanças na minha vida. Nunca mais eu quero pôr culpa em alguém, Senhor. Não era eu que tinha que fazer isso, ninguém falou nada comigo. O meu horário já acabou. Eu não tenho culpa de nada, eu não sou eu que sou responsável por isso. E sabe como é que isso acontece na igreja? A igreja tinha que ter atendido, né? A igreja tinha que ter feito, a igreja não fez nada. Mas eu não sou a igreja? Tem uma frase que nos ajuda muito. Toda necessidade vista se torna minha. Você viu que a porta lá está estragada? Gente, a porta estragada, tem meses que a porta é estragada. Ninguém fez nada. Eu? Tem nada com isso. Eu sou só o empregado lá, não tem nada com isso. E se eu for o protagonista? Gente, tinha uma porta estragada lá por meses. Todo mundo murmurando porque o dono não arruma, porque o pastor não manda consertar, porque aquilo fulano do ministério, é o líder do ministério, não fez nada. Todo mundo murmurando e apontando e acusando. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Mas aí custa dinheiro, né? Porque aí tem que mandar, falar assim, Senhor, eu vou te ofertar. Eu vou ofertar na casa do Senhor. Eu vou pegar esse produto, eu vou pegar aquela porta, eu vou arrumar, eu vou fazer. Ninguém vai saber de nada, quem comprou, quem pagou. Está aqui, feito. Olha que coisa boa. O menino foi colocado para tirar xerox. Custou arrumar emprego. E aí, por fim, alguém falou assim, então fica ali, menino. Fica tirando xerox ali, ó. E faz direito, hein? Não leva um cocão. E o menino tirou o xerox. Daí a pouco, o menino virou para o chefe e falou assim, ô chefe, é o seguinte... A gente está usando um toner que ele é muito ruim. Eu vou te mostrar ali centenas de folhas que joguei fora porque sai ruim. Se você comprar esse outro toner aqui, experimenta para você ver. Comprou outro toner e aí foi para o chefe e falou assim, chefe, daquelas 200 cópias por mês que a gente desperdiçava, já não está desperdiçando mais nenhuma, porque o toner custou um pouquinho mais caro, mas nós não desperdiçamos mais nenhuma folha. Mas é o seguinte, eu estou vendo aqui que cada um vem do departamento e tem muita cópia em duplicata. Se o senhor deixar eu controlar, vai acabar as cópias feitas em duplicata. E aí a gente já vai economizar mais outras 200 folhas por mês. Chefe, nós já economizamos 50% da despesa de xerox na empresa. Você ouviu isso? Que coisa? Menino, vem cá, menino. Vem cá. Olha isso aqui. Veja essa outra área aqui, você consegue? Sim. Você consegue melhorar isso aqui também? Sim. Então você está promovido. O outro fica lá, o que você está fazendo? Tirando cópia. Quebrando pedra. Meu pai pediu para ficar aqui, eu estou aqui, porque meu pai mandou. Eu não estou fazendo, por quê? Porque o pastor não deixa. Eu fico aqui, o líder de louvor diz que eu não posso. Já quis ter oportunidade, eu vou para outra igreja. O resto da vida só vai ter motivo para murmurar. Feche os teus olhos. Nessa manhã, coloque diante do Senhor. Senhor, eu quero estudar a Tua palavra porque eu estou desenvolvendo curiosidade.
Eu quero aprender. Senhor, eu quero honrar os meus irmãos porque eu estou aprendendo a ser aberto ao outro. A conviver com os defeitos do outro, mas valorizando as virtudes do outro. Eu quero aprender a servir ao Senhor com alegria, a servir os meus irmãos. Eu quero, Senhor. Eu quero desenvolver habilidades, disciplinas que não são cognitivas. São os valores do teu reino, mais importante do que qualquer conta, qualquer raciocínio. E eu quero ver mudanças na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, em qualquer lugar que eu estiver, porque eu decidi tomar atitudes. E ao invés de murmurar, eu vou realizar. Toda necessidade que eu perceber será uma oportunidade para eu ser protagonista, para eu agir. Eu não quero ser como o povo de Israel no deserto, murmurando, seguindo aquela mesma vida de escravo passivo, sem atitude, sem reação. Eu quero me inundar de motivos de louvor e de gratidão. Eu quero, Senhor. Eu quero me inundar, Senhor, de motivos de louvor e de gratidão. Você pode levantar a sua voz, usar a sua voz e começar a declarar a Ele. Eu incentivo você a começar a declarar o que você reconhece que tem errado. Senhor, eu reconheço que eu tenho murmurado, que eu tenho sido passivo, que eu não tenho aprendido nem as disciplinas cognitivas. Eu tenho, Senhor, sido preguiçoso, acomodado. Eu estou vendo que é o outro, foi ele, foi meu marido, foi minha mulher, meu filho, meu pai que é assim, meu vizinho que é assim. Eu não posso fazer nada, sinto muito, eu não posso fazer nada porque ele não quer, ela não quer. Não, Senhor, eu vou tomar uma atitude, cheio de amor, não é na raiva, não é para mostrar que eu posso, que eu sei, é porque eu decidi não murmurar, mas louvar ao Senhor. Senhor, eu estou entendendo nessa manhã que louvor não é uma atividade do culto, da igreja, que eu faço quando estou reunido lá no domingo, ou no seminário, ou quando tem alguém de fora, ou quando tem a banda de louvor. Senhor, louvor e adoração é o fruto natural de quem decidiu viver de forma diferente, sem murmuração, com atitudes novas de um filho do rei, de quem governa, de quem guerreia e de quem cultua. E eu quero uma mudança na minha vida. Se essa é a sua resposta, fique de pé e declare a Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Com seus olhos fechados, olhe nos olhos dele e diga: Senhor, eu sei o que eu estou fazendo com a minha voz. Eu estou proclamando por fé a mudança que o Senhor já fez na minha vida, e ela vai ser materializada, ela vai ser encarnada. Eu vou vivê-la todos os dias, mas é nessa manhã que eu me aproprio dela por fé, em nome de Jesus. Olhe nos olhos dele e cante mais uma vez. Diga para ele: renova-me, Senhor. Já não quero ser renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu